Olá, boa noite. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Este programa vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. Vamos ver se o senhor Ernesto já está conectado aqui conosco. O senhor Ernesto é o grande protagonista desse programa. Olá, pessoal. Mais um programa Ernesto Responde. Está sendo muito bacana, muitas pessoas nos contactando. Então, hoje, mais 5 perguntinhas que foram trazidas pela nossa audiência. É isso mesmo. Se você tem alguma dúvida relacionada à gestão empresarial com ERP, acesse aqui o descritivo desse vídeo que lá você vai encontrar o caminho para enviar suas dúvidas. É simples assim. Você envia e o Ernesto responde. Vamos para a primeira pergunta. Ernesto, quais as vantagens e diferenças entre as 3 formas de tributação? Lucro real, lucro presumido e simples. Ok, pessoal, mais uma pergunta sobre tributação. É legal porque, como está toda essa discussão da reforma, vocês conhecendo melhor como funciona a situação atual, fica mais fácil entender as mudanças. Lucro real, lucro presumido e o simples. O lucro real é para empresas grandes, inclusive cada uma dessas tributações tem uma faixa de faturamento e principalmente empresas que não têm lucro, evidentemente que essa é a forma mais interessante, porque ela exatamente tributa diretamente o lucro pelo seu valor. Então eu tenho aqui uma imagem que mostra basicamente as características de cada uma das 3 formas. Então vamos lá, o lucro real. O lucro real é tributado exatamente sobre o resultado operacional da empresa, receita menos despesa. Aí tem toda a discussão, qual despesa que pode entrar e tal, mas uma vez estabelecido o lucro, o valor pode ir de 15% a 25%. 15% até 20 mil de lucro, acima de 20 mil de lucro, 25%. Aí tem 9% de contribuição social sobre lucro, PIS 1,65 com crédito. Então, como está escrito aqui, valor agregado, significa que tem crédito. Já discutimos isso numa das reuniões. COFINS 7,6, mas com crédito. ICMS também com crédito, dependendo da alíquota, se é dentro ou fora do estado. IPI também com crédito. ISS sobre faturamento. E INSS 20% da folha. E o fundo de garantia. Então, esses são as bases de uma empresa com lucro real. Já o lucro presumido é usado quando a empresa tem muita dificuldade de saber qual foi o seu lucro. Então o governo falou, deu uma colher de chá, falou assim, é o seguinte, a gente pode estipular um lucro com base no faturamento. Legal? Então, dependendo se a empresa tem um lucro muito alto, talvez o lucro presumido seja vantajoso. Mas ele tem um limite. Só vai até 78 milhões de faturamento. Acima disso, não pode ter lucro presumido. Então, o governo estipulou de 8% a 32% esse lucro presumido sobre o faturamento. Tem também a alíquota de 8%, de 16% e 32%. E aí, esse percentual que vocês veem aí é exatamente o percentual sobre o faturamento. Então, a regra é a mesma. Uma vez estipulado esse lucro presumido, a alíquota é de 15% até 20k e acima disso 25%. Então, a partir daí já funciona mais ou menos que nem lucro real, só que ele foi presumido, ele não foi calculado lá no balanço, pegando receita menos despesa. Foi baseado só no faturamento. Aí tem o PIS, tem o COFINS, então é 0,653, quer dizer, não tem crédito. O ICMS é tudo igual. ICMS, IPI, o INSS sobre a folha e também o ISS. Então, tem essas 2 formas para empresas relativamente grandes. As empresas pequenas, então o governo estabeleceu o Simples Nacional, que aí é até empresas com 4,8 milhões de faturamento por ano, então não pode ser uma empresa realmente muito grande. Tem gente aí que abre 2, 3 empresas para poder faturar cada uma, ser tributado pelo Simples. Né? Não pode ser os mesmos donos, então tem que arrumar novos sócios e tal.
e o documento chama-se DAS, que é Documento de Arrecadação do Simples, que calcula exatamente. E aí o governo cobra de 4% a 22%, depende do faturamento. Quando chega perto de 4.800, 4.800.000, já chega a 20%, a alíquota, sempre sobre o faturamento. Então você paga um único imposto que vai substituir todos os impostos que tem, PIS, COFINS, ICMS, IPI, é uma única taxa. Aí tem 5 anexos que o governo estabeleceu de acordo com o ramo de atividade. Então tem para comércio, tem para indústria e tem 3 tabelas para serviços, dependendo dos serviços. Por exemplo, o serviço de tecnologia da informação é o anexo 5. E aí, para cada anexo, o governo estabeleceu valores que estabelece a alíquota. Então vejam que a alíquota do Simples ela vai crescendo. Conforme aumenta o valor do faturamento, a alíquota pode chegar a 33%. Então pega o valor do faturamento, aí tem um valor a deduzir, né? Que é para ficar um valor um pouco mais baixo, e você aplica diretamente sobre esse valor do faturamento menos o valor a deduzir, a alíquota, e paga essa alíquota num documento chamado DAS, Documento de Arrecadação. Então é bem simples, porque esse valor aqui engloba todos os impostos, imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS/PASEP, até a contribuição patronal, né, os 20% de INSS também está incluído. Então é um único pagamento. E aqui está mais ou menos dito quanto que cada um dos tributos recebe, vamos dizer assim, lá no governo depois, para fazer a distribuição desse valor. E aí, então, são esses 3 regimes e tal, mas há de se lembrar que temos ainda a desoneração. Então, a desoneração foi uma coisa que foi conseguida quando a empresa tem uma folha de pagamento muito alta. Então, ela não tem nada para se creditar, porque é uma empresa de serviço, normalmente, que são 17 segmentos que conseguiram essa desoneração. Então o governo entende que, esse cara não vai comprar muita matéria-prima, nem nada, então ele não vai ter crédito de IPI, nem de ICM, nem de PIS, nem de COFINS, não vai ter crédito. Então vamos tributar de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro, o PIS e o COFINS são alíquotas baixas, 0,65% e 3%, mas sem crédito. E então, é direto sobre o faturamento. E o INSS, aí é que está uma grande vantagem, em vez de ser 20% sobre a folha, porque normalmente uma empresa assim, dentro desses 17 setores, ela tem, por exemplo, um faturamento de 1.000, uma folha de 800 e um lucro de 200, ou então mais 100 de despesas diversas e um lucro de 100. Então, realmente, ela não compra matéria-prima, então ela não tem os créditos de IPI, ICM, PIS e COFINS. Então, ela vai pagar o INSS também, sobre 20% sobre a folha, seria 20% sobre aquele baita valor, que é o grosso da despesa. Então, em vez de pagar o INSS sobre o faturamento, sobre a folha, ela paga sobre o faturamento. E aí, uma alíquota que varia de 1 a 4.000%. Setor de TI é 4.000%, que é mais ou menos um valor que não fica tão alto como 20% da folha, no exemplo que eu falei. Então, aí, veja aqui os valores, né? Se a folha se fatura 500 mil, em vez de pagar 300 mil, vai pagar 60 mil. A desoneração vai pagar 22.500. Ela pagaria 60 e com a desoneração 22.500. Vamos ver, o governo falou que esse ano de 2021 ainda vai permitir a desoneração, mas ela deve findar no final desse ano. Mas com a reforma tributária e tal, provavelmente vai ter outra solução. Então, pessoal, vocês veem que tem várias formas de você se tributar. Com um princípio básico, eu diria, se você tem prejuízo, lucro real, porque aí você pode, inclusive, deduzir em futuros períodos, em futuros anos, aquele prejuízo que você teve no ano anterior. Se você tem uma empresa pequena, tem muito lucro, baita do lucro, presumido, porque ele já tem uma alíquota pré-determinada. Você não vai ter que pagar sobre aquele lucrão que você tem. Se for uma empresa pequena, que não quer muita confusão, simples. Mas cuidado,
Às vezes o simples fica caro também. Então essa é a posição hoje que tem antes da reforma tributária. Lembrando que o programa Ernesto Responde também está disponível via podcast. Está hospedado em SoundCloud e você também encontra nos principais agregadores de podcast, como por exemplo Deezer, Spotify. Basta você procurar por Ernesto Abercor. Vamos agora para a próxima pergunta. O ERP Flex faz integração com o Power BI? Essa pergunta é interessante, né? Primeiro eu vou explicar o que é um BI. Um BI nada mais é do que um apresentador de gráficos com informações do sistema nas mais variadas formas, de forma muito rápida, porque ele organiza os arquivos de uma maneira especial. Só que tem um detalhe, ele tem que carregar esses arquivos diariamente. Normalmente esse trabalho é feito à noite. Então a pessoa sempre tem só uma posição do último dia. Mas para uma gestão geral assim, dos números da empresa, normalmente é suficiente. Então, no ERP Flex a gente fez uma integração com o Power BI. E é evidente que já montamos algumas visões. Então você clica nesse botão aqui, clica aqui no Power BI e nós já temos alguns dashboards, tanto na área comercial como na área financeira. E aí, os usuários muitas vezes desenvolvem dashboards, que a gente chama, que são visões próprias, né? Com muitos gráficos. Por exemplo, essa aqui é um exemplo de uma visão, então tem até um mapinha aqui que mostra onde é que você está vendendo, tal, e por estado, por município. E você tem aqui dados gerais de faturamento, de custo, e também você pode ter vários dashboards, né? Por exemplo, aqui tem esse, depois esse aqui, por exemplo, quem usa há tempos o ERP Flex substitui aquela consulta multidimensional, em que você tinha o faturamento por cliente, por vendedor, por estado, por produto, por categoria, por natureza, enfim, por todas as dimensões. Mas o bacana é que quando você clica, por exemplo, num determinado cliente, ele seleciona quais são os vendedores que venderam para esse cliente, em qual estado esse cliente fez vendas, quais são as naturezas que esse cliente vendeu, quais são os produtos de qual categoria, quais produtos que ele comprou. Então ele já faz um filtro em todas as dimensões, da mesma forma que se você chegar aqui e clicar, por exemplo, num determinado produto, você vai ver qual foi o cliente que comprou, qual foi o vendedor que vendeu aquele produto, em qual estado aquele produto foi vendido. Então realmente é uma visão que dá muita informação, né? Você brinca com os dados, como eu sempre falo. E aí tem vários dashboards e também, por exemplo, churn de cliente, margem de lucro e também os do financeiro, quantos a pagar, quanto a receber. E para cada pessoa a gente pode desenvolver dashboards próprios. Hoje o BI está sendo muito usado pelas empresas, a gente tem integração com esse da Microsoft. Mais uma pergunta, o que significa a sigla ESG, que anda tão comentada no momento? Realmente essa sigla não tem muito a ver com RP, tá? Mas realmente eu sei até quem foi a pessoa que fez essa pergunta. E a gente está lendo um jornal todos os dias, né, sobre Environment, Social and Governance, né, onde social e governança é fácil de entender e o E de Environment é ambiente. Até em alguns lugares vocês agora encontram essa sigla como ASG, né, de ambiente. Isso aí é mais uma iniciativa, inclusive da ONU, que está tentando, evidentemente, fazer com que as empresas tenham um procedimento adequado, de uma forma geral, né? Isso também atrai investidores, colaboradores, e da empresa fica bem vista. Antigamente tinha, né, negócio de qualidade, de normas de qualidade e tal também, de a empresa ter um comportamento legal. E basicamente o ESG significa, então, dentro do ambiente, fazer atitudes que evitem o aquecimento global, então soltar muito carbono, emissão de carbono na atmosfera, tomar cuidado, né, com poluentes,
uma eficiência energética, né, por economizar e gastar pouco carvão e mais energia limpa, gestão de resíduos, né, não jogar sujeira no rio, poluição, recursos naturais, procurar usá-los de uma forma adequada, sem danificar. Na parte social, aí já entra toda essa parte de respeito a parceiros, colaboradores, clientes, a inclusão e diversidade, né? Não tem nenhum tipo de preconceito, direitos humanos, engajamento de colaboradores, relações de trabalho com comunidades, né? Ajudar outras instituições, treinar bem as pessoas também, né? Para que a pessoa se desenvolva no seu trabalho. E depois também na parte de governança. Aí entra desde a parte tributária, né, da empresa não sonegar, emitir nota sempre e tal, gestão corporativa, ética e transparência no tratamento principalmente com o governo, mas também com os clientes, auditoria dos seus números, para que realmente os balanços e os DREs que eles, principalmente empresas grandes, colocam no jornal, sejam com dados reais, principalmente o resultado da empresa, para evitar um movimento na bolsa inadequado. Enfim, pessoal, o ESG nas empresas grandes principalmente, mas nas pequenas também, ela é uma forma de a gente tornar todo o nosso comportamento empresarial mais adequado, fazendo com que o próprio país se beneficie dessas atitudes e a própria empresa também, e deve, sem dúvida, ser considerado por cada um de nós em suas atividades profissionais. Mais uma perguntinha aqui, Ernesto. Como funciona a nova rotina de notificação do ERP Flex? Essa é uma rotina nova que o Ari desenvolveu e ela procura fazer aquilo que eu, na última Ernesto Responde, eu falei um pouco sobre essa ideia de o sistema sugerir coisas para você, né, ajudar a pessoa, os gestores, na gestão dos seus negócios. Então, a rotina de notificação, basicamente o que ela faz é avisar as pessoas que alguma coisa importante aconteceu onde ela deve tomar uma atitude. Porque, às vezes, tem um monte de gente digitando dados dentro da empresa. E aí o camarada vai lá e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um caso em que um orçamento foi aprovado. A rotina tem como objetivo fazer com que a pessoa que recebeu aquela informação, vamos supor que eu sou vendedor, o cliente me ligou e falou assim: Ernesto, sabe aquele orçamento? Está aprovado, manda bala. Bom, eu estou na minha sala aqui e o camarada que vai faturar está distante. Então eu quero deixar um aviso para quando ele entrar na máquina dele, ele vai saber que tem que faturar. Eu, então, como vendedor, marco o orçamento, vamos supor que é esse aqui, e simplesmente clico aqui em aprovação cliente. Bom, aí a pessoa que emite nota fiscal está numa outra sala lá, tal, ela está na tela dela, ou quando ela entrar, vamos supor que depois do almoço, e opa, tem a bolinha vermelha aqui indicando que tem notificações para mim. Então eu simplesmente clico na bolinha vermelha, aparece aqui Central de Notificações, né, que é uma opção, e apresenta aqui uma série de notificações de tarefas que eu devo executar em função de notificações enviadas por outras pessoas dentro da empresa. E aí pode até eu clicando aqui numa determinada opção, já entrar na tela que é responsável por aquela tarefa. Quer dizer, é realmente um processo que dinamiza todo o processo de tarefas dentro da empresa, uma pessoa já ativando outra, e com isso, evidentemente, que a gente vai evoluindo, porque essa possibilidade de notificações, ela é bem flexível, permite fazer qualquer tipo de notificação, ok? Vamos para a próxima pergunta. Ernesto, como funciona uma ordem de serviços? Bom, a gente tem ordem de serviço e ordem de produção. A ordem de serviço, ela pode ter uma vida longa, quer dizer, ela pode se estender por vários meses e você vai carregando nessa ordem todas as despesas que você vai tendo com ela e os serviços que vão sendo executados.
Já uma ordem de produção, ela é mais restrita, porque você requisita os itens e quando você informa a produção, praticamente encerra aquela ordem de produção. Aí você não pode mais fazer lançamentos em cima dela. Essa aqui é uma tela de ordem de serviço. Então a gente tem aqui em cima os dados gerais da ordem, né? Enquanto já faturou, porque uma ordem, por exemplo, você tem um serviço de suporte. Você pode controlar aquele serviço de um funcionário, por exemplo, durante meses, numa única ordem de serviço. A cada serviço que ele vai atendendo, você vem aqui e informa o que ele produziu, quer dizer, quais foram as requisições que ele fez, seja requisições de algum material, seja algum serviço que ele prestou, por exemplo, uma requisição de horas, e você vai digitando essas requisições e compras. Vamos supor que para uma determinada ordem de serviço, você pode também comprar ou um serviço, vamos supor, e quem vai executar a ordem de serviço é uma pessoa externa da sua empresa. Então ele vai emitir uma nota fiscal. Então você vai digitar a nota fiscal daquela pessoa e vai dar o nome, o número, vai colocar naquela nota o número da ordem de serviço. Então aquela ordem, aquele serviço daquela pessoa vai ser carregado, vai ser apropriado a uma determinada ordem de serviço. E com isso você vai acompanhando o custo dela e também faturando. Então pode ter vários faturamentos e aquele faturamento vai aparecer no mês de competência em que foi emitida a nota. Embora a ordem de serviço está se estendendo por vários meses. Mas a qualquer momento, você consultando a ordem de serviço, você tem o valor total dela. Então, numa empresa, é muito importante você ter, primeiro, controle de estoque, porque assim, conforme você compra as mercadorias, você só vai jogar no custo no momento em que a mercadoria foi requisitada ou vendida. E na parte de mão de obra, de gastos que você tem com pessoas, você fazendo uma ordem de serviço, você vai ter o custo daquelas horas da pessoa no que realmente ela fez um trabalho que vai gerar um faturamento, ou seja, um trabalho em cima de uma ordem de serviço. E chegamos ao final de mais um programa. Obrigado a você por sua audiência e contamos com você na próxima semana. Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Toda quinta-feira às 19 horas.